Bom dia, saudamos a você que tem acompanhado o estudo da carta aos Hebreus. Hoje nós estamos na 19ª aula, então o nosso tema de hoje é Hebreus, capítulo 11, versículos 30 a 40. Vamos orar então para que Deus nos ilumine neste estudo e que seja de aprendizado e seja de bom resultado para nós. Santo Deus, eterno Pai, nós temos, ó Deus, estamos, ó Deus, muito alegres, estamos, ó Deus, felizes, porque, ó Deus, essa carta de Hebreus, assim como toda a Tua palavra, traz-nos, ó Deus, revelação de Ti, traz-nos, ó Deus, revelação sobre a Tua bênção, sobre o Teu cuidado, sobre a Tua proteção, sobre o Teu amor, ó Deus, derramado sobre nossas vidas, sobre Teu amor, ó Deus, derramado sobre Teus filhos, ó Deus, e por isso nós somos gratos e estamos alegres, ó Deus, porque é um amor, ó Deus, sem medida, sem igual, ó Deus. Amor que levou a Ti, ó Deus, a dar Seu Filho, Jesus Cristo, a morrer em nosso lugar e nos resgatar. E essa carta, ó Deus, trata sobretudo do ministério de Jesus Cristo, trata da fé em Jesus Cristo, ó Deus. E por isso, ó Deus, nós somos edificados, ó Deus, no estudo da Tua palavra e na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, ó Deus, é motivo de gratidão estarmos estudando essa palavra por essa oportunidade. Venha até nós, ó Deus, iluminar o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, aproveitar ao máximo, ó Deus, o aprendizado, as lições que tem nessa carta para a nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós vimos que no capítulo 11 o autor começa a listar os heróis da fé, como é chamada a galeria dos heróis da fé. Mas até o versículo 29 ele trata de pessoas até o Êxodo, né? Vem falando de Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés. Então, nessa primeira parte, nós já vimos, nessa parte até aqui, anterior, nós já vimos então sobre esses personagens, sobre a demonstração de fé desses heróis, desses filhos de Deus. Nós vamos então, no período de Êxodo, naquele período de 40 anos, esta carta não relata sobre nenhum personagem, a não ser Moisés, né, que esteve nesse período, mas de nenhum outro personagem, por ser um período que nós conhecemos como um período esses 40 anos de manifestações de incredulidade, de murmurações, de rebeliões. Então não temos nenhum registro nesse texto aqui sobre a época de alguém, de alguma pessoa da época do Êxodo. E agora, então, vai terminar esse capítulo 11, nesses versículos de 30 a 40, sobre heróis da fé, sobre pessoas que tiveram a sua fé experimentada, que perseveraram na fé, mas que viveram já em Israel, na terra prometida, já pós-Êxodo, já estavam adentrando, já tinham tomado posse de uma das promessas de Deus de terra. E as características do povo de Deus vai nos mostrar isso, o relato da fé dessas pessoas vai nos mostrar que a característica do povo de Deus é confiança inabalável nas promessas de Deus. Essa é a fé, o exercício da fé, essa confiança em todas as promessas que Deus faz. Então nós vamos nos ater deste momento, nos versículos de 30 a 40, nós vamos fazendo a leitura e comentando. Versículos 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, os israelitas, os hebreus, rodearam as muralhas de Jericó por 7 dias. Por 6 dias, os primeiros 6 dias rodearam, deram a volta em toda a muralha em silêncio. E no último dia, então, por ordem de Deus, então eles gritaram com altas vozes, com bastante vigor, gritaram e tocaram as trombetas.
as muralhas ruíram como Deus tinha prometido. Os defensores daquela cidade, Jericó, foram derrotadas. E nós vemos aí então a convicção, a fé como convicção de fatos que não se veem. Fatos, Deus não se vê, mas Deus estava presente ali naquele momento, lutando, derrubando as muralhas, lutando pelo povo, guerreando junto com o povo. Deus pelejando por Israel, promoveu, ocasionou esse milagre, ocasionou essa derrota marcante dos habitantes de Jericó e uma vitória marcante do povo de Jerusalém. Então, pela fé, eles acreditaram naquilo que Deus tinha mandado fazer e eles fizeram. Acreditaram, tiveram confiança inabalável de que Deus estaria com eles. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe demonstrou a fé no Deus dos espias, no Deus único e verdadeiro. Certamente naquela cidade que ela habitava, era cidade idólatra, tinha outros deuses, e ela entendeu que só existe um Deus, o Deus verdadeiro, e confiou nesse Deus. E porque confiou nesse Deus, ela salvou os espias, porque entendeu, teve convicção, percepção que eram enviados de Deus, estavam a serviço de Deus. E ela então mostrou a fé em Deus e entra inclusive aqui na galeria desses heróis como uma ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra na genealogia de Jesus Cristo. Versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Certamente não teria páginas para narrar todos os heróis da fé, todas as pessoas que mostraram que tiveram demonstração, perseveraram na fé, todos os fatos, todos os incidentes que por intervenção divina as pessoas revelaram fé em Deus, fé inabalável. Então, por isso que ele fala algumas pessoas aqui, mas não fala seus feitos, não fala o que fizeram, mas nós sabemos, pela leitura, pelo estudo da Bíblia, cada personagem desse, o que consistiu a prova de fé, o que consistiu a fé na vida de cada um deles, as atitudes que resumem a sua fé. Versículos 33 a 35. Então, continuando, continuação do versículo 32, então diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Então começa, continuando do versículo 32, que fala de outros personagens e as atitudes que tiveram. Então a primeira atitude que fala de subjugar reinos, subjugaram reinos. E nós vamos lembrar de Josué. Josué derrotou vários inimigos, vários adversários do seu povo por ordem de Deus. Os próprios juízes, quando eram chamados por Deus para guerrear contra os filisteus, contra os inimigos vizinhos, e aí vamos lembrar de Gideão, de Sansão, de Jefté e vários outros juízes. Os próprios reis de Israel, quando estabelecido na terra, Davi foi grandemente abençoado por Deus nas suas batalhas, Salomão e vários outros reis de Israel. Praticaram a justiça, diz o versículo. Lembramos de Samuel. Samuel, como juiz, colocou em ordem a questão da justiça naquele povo que estava se constituindo. O povo que tinha saído do Egito estava se constituindo como nação.
ordenou juridicamente, ordenou a aplicação da justiça para que não houvesse a prevalência do mais forte, do poder. Então, praticaram a justiça. Samuel foi um dos grandes juízes que praticou a justiça. Obtiveram as promessas. Lembramos as promessas que Deus tinha feito ao povo de terra, de ter um território, de ter vitórias, e agora o povo estava dentro da terra. Então, pessoas que pela fé creram na promessa de Deus e agora estavam na terra. Fecharam, ainda diz, continua esse texto dizendo, fecharam boca de leões. Lembramos de Daniel na cova dos leões. Lembramos de Sansão, de Davi, que lutaram e mataram leões, fecharam a boca de leões. Extinguiram a violência de fogo. Então, personagens que tiveram essa experiência, nós lembramos dos amigos de Daniel que foram colocados numa fornalha ardente, fornalha em chamas para serem eliminados, serem queimados, incendiados, e Deus os livrou. Escaparam ao fio da espada. Então, esses personagens que ele aqui não está dizendo um por um, mas alguns deles escaparam do fio da espada. Lembramos de Davi, quando escapou de Saul. Várias vezes Saul tentou matá-lo e ele sempre, Deus o protegeu. O próprio profeta Elias, quando sofreu ameaça e foi perseguido pela rainha Jezabel, Deus o livrou da espada. Da fraqueza tiraram forças. Lembramos de Sansão, que depois da demonstração da sua força, perdeu toda a sua força, e mesmo fraco, subjugado, escravizado, torturado, ele reuniu forças e eliminou, matou todos aqueles inimigos de Deus, né, reunidos, aquele povo reunidos em um culto idólatra. Próprio Davi, nós vemos quantas vezes Davi teve forças por Deus. Davi mesmo, lembramos quando ele estava fugindo de seu filho, fraco, abatido, em fuga, né? E Deus o deu forças e ele retornou, reconquistou seu reino. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quantas vezes nós vemos o livramento de Deus no Antigo Testamento do povo de Israel? Quantas vezes nós vemos o exército de Israel cercado, o exército de Israel menos numeroso, mais fragilizado, e Deus lutava pelo seu povo, e Deus derrotava seus inimigos poderosos. Quantas vezes a Bíblia no Antigo Testamento nos relata situações dessa natureza, derrota de exércitos estrangeiros pela força de Deus, pela ação de Deus. Mulheres que receberam pela ressurreição de seus mortos. Lembramos da obra de Elias e de Eliseu, que ressuscitaram pessoas, ressuscitaram filhos. Alguns foram torturados. Há muitos relatos, mas principalmente no livro apócrifo de Macabeus, nos relata de tortura sofrida quando foi desencadeada perseguição religiosa. Continuamos então, versículos 36 e 37, vai nos dizer: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então continua essa narração dos infortúnios que esses filhos de Deus passaram, pelas dificuldades, pelas perseguições, pelas angústias, e no entanto eles perseveraram na fé. No entanto, a fé deles foi constante, eles foram até a morte, dando testemunho, vivendo pela sua fé. E nós vemos então, continuando ainda, vemos
profetas sendo esbofeteados. Nós vemos Micaías sendo um profeta de Deus sendo esbofeteado, sendo batido, né, socado por um falso profeta. O próprio Jeremias, que foi chicoteado, preso, jogado em um poço. Nabote, nós vemos, porque tinha uma vinha e essa vinha foi cobiçada pelo rei, ele perdeu a vida por causa disso, foi apedrejado até a morte. Elias andava vestido de pele de ovelhas e de cabras, andava pelos montes, perseguido, solitário, ficou no monte onde foi sustentado por Deus. Então nós vemos que homens, como diz o versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aos olhos do mundo, esses homens eram tranquilamente derrotados, sofredores, maltratados, mortos, homens sem valor para o mundo, porque não tinham força, não tinham poder, não tinham riqueza. Porém, no relato bíblico, no mundo de Deus, no reino de Deus, são homens heróis, entram na galeria das pessoas que confiaram plenamente em Deus, servindo eles, a vida deles, de exortação a nós, servindo de exortação aos leitores da carta de Hebreus que estavam prestes a desanimar, prestes a apostatarem por causa da perseguição devido à sua religião. Versículos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós ficamos quase que como envergonhados quando nós vemos a demonstração de fé dessas pessoas aqui relatadas. E eles ficamos envergonhados porque a promessa final, a promessa mais importante que eles receberam, que era a vinda do Messias, eles nem enxergaram, nem viram, nem presenciaram. Obtiveram promessas de terra, de proteção, de cuidado, de Deus lutar por eles, mas a promessa da chegada do reino messiânico, eles não tiveram concretamente, não experimentaram na sua vida a chegada do Filho de Deus no mundo, né? Filho de Deus encarnado, Jesus o Salvador, porque eles viveram antes da vinda de Jesus. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Gideão, Sansão, Jefté, todos esses tratados aqui, relacionados aqui, confiaram na promessa do Messias, o Messias que viria estabelecer o reino de Deus na terra. Não viram, porém, a concretização dessa promessa antes da sua morte, não presenciaram como nós. Então, nós que lemos a carta de Hebreus e aquelas pessoas a quem foi destinada essa carta naquela época, nós que sabemos do Messias, presenciamos a sua vinda, sabemos pelo testemunho, pela fé e pela história da vinda de Jesus, o Messias, nós temos um motivo muito maior para termos a nossa fé exercitada, a nossa fé fortalecida. Então, esse é o objetivo, nós deveríamos ter pelo menos a fé igual, não poderíamos ficar titubeando e vacilando, mas termos uma fé como a deles, que perseverante, que vai até seu derradeiro dia aqui nessa terra. O objetivo dessa carta, então, é dizer aos perseguidos e pressionados naquela época, naquele contexto, no início da igreja cristã, como também para nós, que nós não estamos sós, que nós pertencemos a um povo que começou com Abel, passou por Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Jefté, Sansão, Josué, passou por tudo isso. Nós pertencemos a esse povo. Nós somos desse povo, somos do povo da aliança, que desfrutamos das bênçãos do reino messiânico. Todos nós pertencemos a esse povo.
E o povo de Deus, a gente vê, sempre foi salvo pela fé no Messias, tanto antes da vinda de Jesus Cristo a esse mundo, na sua encarnação, como depois. Todos nós somos salvos pela fé no Messias. Eles, antes de Jesus, eles no Messias que viria. Nós agora no Messias que já veio, que já fez a sua obra, que já morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Outra coisa que nós vemos que nessa lista dos heróis não trata só de homens perfeitos. Não são homens perfeitos, são homens iguais a nós. Nós vemos Davi, não era um homem perfeito. O próprio Samuel, Josué, Moisés, Gideão, homens comuns como nós, né? Homens que tiveram a sua fé provada, receberam a fé como dom de Deus, exercitaram a sua fé, demonstraram a sua fé e creram nas promessas, creram na mensagem de Deus, creram na revelação que Deus fez a cada um deles e que Deus ainda continua fazendo a revelação a cada um de nós. Também uma outra coisa que nós entendemos que nem todas as pessoas de fé são famosas. A fé não é exclusividade dessas que o autor está falando. Muitas pessoas demonstraram sua fé durante o desenvolvimento histórico dessa história toda. Muitas pessoas tiveram a fé sua, confiaram em Deus, confiaram nas promessas de Deus, foram abençoados por Deus com a sua fé e não fazem parte dessa relação. Essa relação não esgota, a fé não é exclusividade deles. Muitas pessoas fazem parte do reino de Deus e para fazer parte do reino de Deus são aqueles que têm fé na sua promessa, na sua revelação. Há muitos anônimos, milhares de anônimos em todos os lugares, não só na Judéia, não só na nação de Israel, em todos os lugares, milhares de pessoas, milhares de filhos de Deus que demonstram a sua fé. Outra coisa que nós vemos que a fé dessas pessoas não era uma questão mental, um exercício mental, nem um salto no escuro, nem uma coisa, nem uma crença em alguma coisa, uma possibilidade ou não. Mas sim, eles confiaram nas promessas, tinham certeza, né? Como nós vimos no início do capítulo 11, a certeza das promessas, certeza da realização das promessas de Deus. Confiaram nas promessas de Deus, do Deus que se revelara a eles e que se revela a nós hoje através da sua palavra. Deus se revela a nós hoje através da sua palavra e nos comunica a sua promessa. Qual a promessa? Promessa da vida eterna, a promessa do seu reino, a promessa da segunda vinda de Jesus. Mas uma outra coisa também que nós vemos que a fé não é libertação de problemas, de angústia, de sofrimentos. Não é uma carta de alforria de todas essas coisas. Não é um salvo-conduto para não sofrermos. Nós vimos pelos relatos dos próprios heróis da fé que nós chamamos que muitos deles sofreram e sofreram muito. A fé não livra de problemas. Veja que no versículo 34 que nós lemos diz, né? Podemos dizer que vai livrar pela espada, né? Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, como nós falamos, Davi escapou, Davi escapou da perseguição de Saul, Elias da perseguição de Jezabel. Então Deus permitiu que eles escapassem, livrou. Mas também nós vamos ver no versículo 37 que outros, ao contrário, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Então alguns Deus permitiu que morressem. Mas em ambos os casos a fé foi perseverante, foi permanente. Nós vemos que em Daniel, no livro de Daniel, capítulo 3, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdênego, não quiseram adorar o rei, porque entenderam que isso não era correto, só Deus merece adoração, e eles foram então,
o rei então quis matá-los, né? O rei colocou na fornalha ardente e Deus os livrou. Eles disseram para o rei, olha, se Deus quiser nos livrar, nos livra. E Deus os livrou. Então, o que nós entendemos é que Deus, nesse caso, livrou os amigos de Daniel de morrerem por causa do rei. Mas nós lemos que João Batista foi morto, foi decapitado. Deus permitiu que isso acontecesse. Então, isso é bom a gente entender isso, porque há muita pregação hoje em dia no nosso mundo contemporâneo de que o Filho de Deus não sofre. O Filho de Deus não tem sofrimento, não tem dores, não tem doença, não passa por dificuldade financeira, de emprego. E isso não é verdade. Até as pessoas que pregam isso fatalmente excluíram da sua Bíblia, excluíram das suas meditações, do seu estudo, esse capítulo 11 de Hebreus. Porque o capítulo 11 vai dizer que alguns Deus livrou, outros não. Isso está na vontade soberana de Deus. E a fé, então, a fé opera, é verdadeira, é concreta, se traduz em ação, não em pensamento apenas. É comportamento, obras, atitudes. Não é um conhecimento teórico de Deus. Não é um conhecimento teórico só do que está revelado. Não só isso, mas é uma experiência real com Deus. É conhecer Deus através da palavra, mas ter uma experiência real de ter um coração submisso a Deus, de ter um coração, de ter uma vida, de ser uma pessoa exclusivamente de propriedade sob o senhorio do Senhor. De ter essa experiência real com Deus, fazer a sua vontade, acreditar na promessa de Deus, na promessa que somos filhos de Deus, na promessa que viveremos no futuro, no reino de Deus, quando Jesus voltar na segunda vez. Deus tem apenas um povo. Esse povo é unido pela fé. E essa fé vem ensinada de geração em geração, vem sendo passada de geração em geração. Quando nós estudamos sobre Isaac, Jacó e José, como eles passavam as bênçãos para os seus filhos, como eles abençoavam os seus filhos falando de Deus. O Deus de meu pai nos visitou, o Deus de meu pai nos protegeu, o Deus de nossos pais nos sustentou e o Deus de nossos pais nos prometeu e Ele vai cumprir. Então essa bênção, esse ensino, essa revelação, os pais já passaram pelos filhos. Então Deus tem apenas um povo, as gerações vão passando de uma para outra e todos todas as gerações fazem parte desse povo de Deus. E isso a gente vê que a fé jamais será apagada por qualquer inimigo, seja Satanás, seja os poderosos desse mundo, seja a impiedade, seja o sistema mundial ímpio, iníquo e em rebelião com Deus. A fé jamais será apagada. A fé, essa fé que vem de Deus, que passa, que abençoa o povo de Deus, que vem sendo passada por obra de Deus de geração em geração, jamais será vencida, jamais será abalada. E isso Deus faz, Deus permanece, Deus sustenta essa fé, sustenta essa obra, porque Ele está reunindo o seu povo. Então, terminamos aqui o capítulo 11, convidamos a acompanhar os capítulos que faltam, 12 e 13, que oportunamente traremos esses ensinos. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe, Deus edifique a sua vida, a nossa vida. Amém.